Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Já abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 119. Quando Sansão, pastor Eduardo, me fez esse convite e me falou qual era o tema, eu achei um tema extremamente desafiador, mas um tema muito gratificante, um tema muito bom, de maneira que a gente pode falar desse tema como uma forma de estudo, e isso é extremamente maravilhoso. Muito bom ouvir o pastor Eduardo falar que aqui nessa igreja se estuda a palavra de Deus, que não tem outro livro além da palavra de Deus, e a gente vai entender no finalzinho o porquê que isso é tão importante, Eduardo, como é bom ouvir isso, como é bom saber disso, né? O tema que o pastor nos colocou para trazer nessa noite é: por que devo confiar nas Escrituras? Por que confiar no livro que foi escrito há tantos anos atrás, para uma cultura completamente diferente, um período onde a política era completamente diferente da política de hoje, tantas coisas já se passaram no mundo, tantas evoluções. A humanidade hoje é completamente diferente de quando esse livro começou a ser escrito, ainda mais quando ele terminou de ser escrito. Então, por que continuar confiando num livro tão antigo? Por que continuar acreditando que o que está aqui é verdade? Por que confiar nessas palavras, nessa escritura? Salmos 119, versículo 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. Vamos agora no segundo texto, que está escrito lá em João, capítulo 5, no verso 39. Na minha versão está assim, está muito diferente não. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quem falou isso foi o Senhor Jesus. Meus irmãos, essa pergunta, por que devo confiar nas Escrituras, ela nunca foi tão pertinente. Eu acredito que em toda a história da humanidade, esse livro nunca foi tão perseguido quanto agora. Não tem indícios na história da humanidade de que esse livro tenha sofrido tanta perseguição, tenha sido tão combatido como o período que está sendo vivido neste momento. Hoje, exatamente hoje, foi aprovada uma lei no Senado e vai para votação na Câmara dos Deputados, de que, com a intenção de se frear o racismo, a discriminação, algumas coisas não podem ser faladas em estádios de futebol, em locais públicos, de uma forma geral, e em igrejas. Aí eu digo para você, te faço uma pergunta. Alguma vez aqui você já viu o pastor Eduardo, ou qualquer outro pastor, ou qualquer pessoa que chega aqui e ministra, de vez em quando eu vejo ela ministrando nos vídeos do Facebook, alguém que já viu alguma palavra discriminatória contra negro, contra gordo, contra... Não. É apenas a porta de entrada para que este livro seja banido das igrejas. A coisa está ficando feia. É apenas o passo inicial para que a Bíblia seja banida dentro das igrejas. Então, o momento que nós estamos vivendo é o momento de maior perseguição, não só ao cristão em si, mas à palavra de Deus. Nós ficamos pasmos, como até mesmo um grupo dentro de igrejas tem procurado distorcer essa palavra. Como o pastor Eduardo falou, eu sou membro da Igreja Batista, lá no Parque São Basílio, sou um pastor batista, e eu me envergonho de dizer
que há pouco tempo atrás um pastor batista disse que essa palavra tem que ser reinterpretada, tem que ser... qual foi a palavra que ele falou? Atualizada, porque não é bem assim que foi escrito na época. Meus irmãos, isso me remete a Jesus Cristo. Quando tentado por Satanás, aliás, Satanás é o primeiro coach da história, né? Que ele, na tentação de Jesus Cristo, ele chega ali e ele fala umas palavras bonitas. O que ele usa para tentar Jesus? A própria Bíblia. Ele fala assim, está escrito lá na tua palavra, que se o Senhor se jogar daqui de cima, os anjos vão vir te aparar. Aí Jesus faz o quê? Não, peraí, vamos dar uma reinterpretação nessa palavra? Vamos atualizar a palavra? Jesus fala que não é bem assim. Não, Jesus usa o quê? A palavra. Sem atualização, sem reinterpretação, ele vai na palavra. E ele usa a própria palavra, então, para combater Satanás. E hoje tem algumas igrejas, alguns lados pseudo-cristãos, dizendo que essa palavra tem que ser atualizada, tem que ser reinterpretada. Isso é uma vergonha para o cristianismo. Pelo contrário, o Senhor Jesus, ele cita que as Escrituras testificam dele. Ele não fala que tem que ser reinterpretada. O apóstolo Paulo, diversas vezes nas suas cartas, ele cita Isaías, ele cita os profetas, e que, numa relação de tempo, para nós é como se fosse a mesma coisa. Os escritos de Moisés, na época de Paulo, tinham aproximadamente 3.700 anos que haviam sido escritos. E ele não fala que tem que ser reinterpretada, atualizada, muito pelo contrário, ele cita as Escrituras. O Senhor Jesus, quando vai falar de pecado, ele cita Sodoma e Gomorra. Ele não faz uma reinterpretação, uma atualização. Não, ele não faz. Ele não faz. Isso mostra que a Bíblia, ela é um livro atemporal. Ela não tem tempo, ela não tem prazo. E, por falar em prazo, eu quero citar um camarada chamado François-Marie Arouet. Eu aposto que muitos aqui nunca ouviram falar desse cara, né? E Voltaire. Já ouviu falar em Voltaire, filósofo? É o mesmo cara. Voltaire era o apelido dele, o pseudônimo dele. Voltaire, ele era um filósofo, escritor francês. Ele era ateu, declarado. E ele morreu em 1778. Só que antes de morrer, ele falou uma frase que ficou marcada para o cristianismo. Ele falou o seguinte, abra aspas, no espaço de 100 anos, com o desenvolvimento das ciências, não haverá mais nenhuma Bíblia na Terra, senão aquelas que nós vamos encontrar nas prateleiras, vitrines e amostras de museus, para ser investigada por algum curioso em antiguidades, passando à história. Ou seja, ele falou que a ciência estava se desenvolvendo tanto, e o campo científico, sob todos os aspectos, estava evoluindo de uma forma tal que um dia isso aqui ia ser um mero instrumento que passou na história. Ia virar item de antiguidade, antiquário, porque, segundo ele, à luz da ciência, nada disso aqui se comprova. Só que 244 anos passados, nós podemos afirmar que quem passou na história foi Voltaire. Porque a Bíblia continua sendo o livro mais lido, mais comprado, mais vendido, mais emprestado, mais dado de presente em toda a história da humanidade. Se você pegar o segundo, o terceiro e o quarto colocado a níveis de best-sellers são aqueles livros mais vendidos. Se você pegar o segundo, terceiro e quarto colocados, somados, não chegam à metade da impressão e venda e distribuição da Bíblia Sagrada. Quem passou foi Voltaire, não foi a Bíblia. Você veja, um homem erudito, estudioso, filósofo,
escritor, conhecedor das ciências. Mas existe uma outra frase muito curiosa, aquelas frases assim, tipo para-choque de caminhão, que o autor é desconhecido. E olha como é que a Bíblia se cumpre quando ela fala que Deus faz a ciência uma coisa louca, né? O Deus usa a loucura para confundir a ciência. Aí aparece um cara que ninguém sabe quem é e fala uma frase, ele fala o seguinte: é mais fácil nós empregarmos as nossas forças para tentar interromper a trajetória do Sol do que tentar interromper a circulação da Bíblia. Ninguém sabe quem é o autor dessa frase. Talvez pode ser um pedreiro, pode ser um carpinteiro, pode ser um cara, sei lá, até sem estudo. Mas ele foi dotado de uma sabedoria vinda dos altos céus. Mais do que o filósofo, o escritor, sociólogo, aquela pompa toda de inteligência. Então é muito mais confiável acreditar e confiar nessa segunda frase do que na primeira. E olha como Deus faz as coisas, meus irmãos. Vocês conhecem a história do Titanic? Lembra aquela célebre frase, nem Jesus Cristo afunda esse navio? Pois é. Dizem que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Mas ele cai 1 centímetro do lado, faz o mesmo estrago. Pode não cair certinho em cima, mas 1 centímetro do lado não é o mesmo lugar, mas ele faz o mesmo estrago. E a história se repete quando as pessoas tentam desafiar Deus. Você brinca com qualquer coisa, mas não brinca com a palavra de Deus, não. 50 anos após a morte de Voltaire, a família, com muita dificuldade, a casa dele foi vendida. Foi vendida para a Sociedade Bíblica de Genebra. A residência de Voltaire se transformou num enorme depósito de distribuição e impressão de Bíblias. Mais tarde, essa mesma casa se tornou a filial de Paris da Sociedade Bíblica Britânica Internacional, maior distribuidora de Bíblias da Europa. O homem que falou que a Bíblia ia cair no esquecimento. A Bíblia virá um objeto obsoleto, um objeto de mera exibição de prateleira de museu. E foi isso que Deus fez. Certamente ele ignorou aquela palavra que Jesus Cristo disse que os céus e a terra passariam, mas que a palavra dele jamais passaria. Mateus 24, 35. Voltaire ignorou essa palavra. Dada essa introdução, na verdade, esses 2 textos que nós lemos nem é o texto da nossa meditação nessa noite. Vou pedir vocês que abram novamente suas Bíblias no capítulo 1 de Lucas. Capítulo 1 de Lucas. Vamos ler os 4 primeiros versículos. Lucas 1, de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fora instruídos. Doutor Lucas, um homem estudioso, um homem de grego refinado, um homem inteligentíssimo, recebe uma encomenda desse camarada chamado Teófilo, que a gente não tem muitos detalhes de quem seja, mas alguns historiadores vão achar indícios de que ele era um homem do alto padrão romano, muito provavelmente um juiz romano, por isso ele é chamado de excelentíssimo. Esse homem, ele ouviu acerca da pregação da palavra, ele ouviu acerca de Jesus Cristo. E ele então fica com seu coração incendiado por Jesus Cristo. E ele quer saber algo mais. Ele ficou como no primeiro amor, sabe quando
ouve aquilo move teu coração, ele fica encantado, cara, eu tenho que saber mais, e eu preciso ter certeza que isso é verdade. Não é possível que tudo isso seja isso tudo mesmo, eu preciso saber. E ele contrata então esse camarada chamado Lucas. Para os historiadores e estudiosos bíblicos, vai dizer que ele é um médico, cuidador de pessoas, um homem extremamente inteligente. E ele então patrocina Lucas, para que Lucas vá na origem da história e procure investigar para saber se de fato aquilo tudo aconteceu. E ele relata aqui, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, vou te dar por escrito, detalhadamente, tudo que eu investiguei. Meus irmãos, aqui cai por terra aquela falácia, sobretudo nas universidades, vocês que são novos, vocês que estão aí no pique do estudo, da faculdade, esse livro aqui ele é tremendamente combatido dentro das universidades. Eu tenho um amigo, um conhecido, que é pastor, e ele fala muito isso, ele usa muito esse termo, dados empíricos. Tem que ter dados empíricos, ou seja, tem que ser investigado, tem que ter prova. E ele é daquela linha de que acha de que na Bíblia ela não é a palavra de Deus, que ela está cheia de erros. Então é essa linha de pastores aí que estão meio que na corda bamba. Então a Bíblia ela é muito relativa, e ele é dessa linha de pensamento. E aqui, então, cai por terra esse pensamento de que a Bíblia ela é um livro simplesmente para ser lido, observado, estudado e aceito somente no âmbito da fé. Cai por terra. Eu sou apaixonado pelo Evangelho de Lucas, sou apaixonado por Lucas exatamente por isso. O Evangelho de Lucas ele não foi escrito da mesma forma, por exemplo, como Apocalipse. João estava lá na ilha de Patmos, chega para ele um anjo, anota aí que eu vou te falar umas paradas aí. E ele recebe esse livro maravilhoso, Apocalipse. O Evangelho de Lucas não. Ele não recebeu por revelação, ele não recebeu por iluminação, ele não recebeu por visão de anjo, nada disso. Lucas, ele investigou. Olha como é que ele fala, investigação acurada. Ele vai lá no cerne do negócio. Ele recebe aquela incumbência, ele é patrocinado por Teófilo, ele deixa de lado o seu trabalho e ele se dedica a investigar minuciosamente todo o relato a respeito de Jesus Cristo. Ele faz uma investigação apurada. Eu tenho a impressão que ele chegou, por exemplo, aonde viveu, aonde trabalhou Mateus, e perguntou, olha, eu queria saber se aqui tem um camarada chamado Mateus. Teve sim, mas, cadê ele? Não trabalha aqui mais não, mas por quê? Passou um Galileu aí, chamou ele aí. Você sabe me dizer como é que era esse cara? Então eu tenho a impressão que ele fez um trabalho de pesquisa muito, muito, muito detalhista. Ele foi de ponto em ponto, perguntou, ele dedicou tempo na sua pesquisa, foi muito tempo, detalhadamente, fato por fato. Milagre? Quem disse para você que ele, não, esse foi milagre, vamos lá pesquisar. Ele curou um cego, cadê esse cego? Me apresenta esse cego. E estava aqui, mas se mudou, mas ele foi para onde? Eu fico imaginando, sabe, o detalhe, o cuidado de Lucas, em levantar todos esses dados, tudo, tanto que ele fala aqui, para que tenhas plena certeza das verdades em que fosses instruídos. Ou seja, toda aquela pregação que Teófilo ouviu, tudo aquilo que ele leu, que chegou até ele chegou para Lucas e falou, quero que você me mostre se isso aqui é verdade. E ele detalhadamente vai atrás das informações. Detalhadamente. Uma investigação acurada. Ou seja, nos mínimos detalhes. Hoje nós temos uma ciência chamada arqueologia, que é uma ciência. E nós poderíamos passar aqui, pastor, uns 2, 3 meses falando de cada detalhe.
que Lucas descobriu e que a arqueologia, hoje existe, dentro do ramo da arqueologia, um raminho chamado arqueologia bíblica, que cada detalhezinho, eles vão atrás dos indícios. E é tudo comprovado. Então, falar que a Bíblia é um livro somente espiritual é falácia. A Bíblia ela se comprova pela fé, mas ela também se comprova pela arqueologia, pelas evidências que já foram encontradas. E a cada dia surgem mais evidências. Agora, na década de 1960, foi encontrado o Poço de Betesda. Lembra onde mergulhava para poder ser curado? Jesus foi. O único milagre, aliás, que a Bíblia relata que Jesus vai até o doente, ao invés do doente ir até ele, aquele poço foi encontrado. E a arqueologia vem trazendo vários indícios, mostrando efetivamente materiais comprovado pela própria ciência de que de fato aquele material é histórico e é bíblico. Mas mesmo assim a Bíblia continua sendo combatida dentro das universidades. E Lucas então escreve o seu evangelho, Lucas apresenta a Teófilo, logo depois ele escreve também o livro de Atos, e para mim é um dos maiores nomes, exatamente por esse cuidado de levantar todos os detalhes que a Bíblia tem para nós. A verdade, meu irmão, é que passados mais de 4.000 anos que a Bíblia começou a ser escrita, ela continua fascinando as gerações. A Bíblia ela continua sendo um livro fascinante, de você estudar, de você ler, de você aplicar na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Eu quero fazer uma exortação a você: não leia nunca a Bíblia de qualquer jeito. Procure ler num local sossegado, quando não muito, na sua mesa, com sua família, com seus filhos. Lê de forma cuidadosa. A Bíblia ela é atemporal. A Bíblia ela cuida de assuntos desde a época dos profetas, desde a época de Jesus Cristo, e ela continua cuidando dos mesmos assuntos até hoje. A Bíblia ela continua tratando os corações e exercendo esse fascínio sobre aqueles que se debruçam sobre ela. Devemos lembrar que a Bíblia, quando ela foi escrita, não tinha imprensa. Não existia a máquina de Xerox. Não existiam as editoras. Existia a profissão chamada copista. O copista, ele pegava um determinado papiro e ele tinha a incumbência de fazer cópias, copista, fazer cópias manuscritas daqueles escritos. E eles faziam cópias em cima de cópias, cópias em cima de cópias. É bem verdade que muitos dos originais da Bíblia se perderam. Alguns estão conservados, mas muita coisa se perdeu. Dos principais livros que a gente, não que não exista livro principal, mas dos livros de maior destaque na nossa Bíblia, e que não existe mais originais, a gente poderia dizer o livro de Isaías, por exemplo, o Evangelho de João, Apocalipse, são livros que os originais já não existem mais, mas existem milhares de cópias. E por que eu estou ressaltando isso? Será que o que temos hoje nas nossas Bíblias estão de acordo com os originais, escritos pelos profetas, pelos homens de Deus, há quase 4.000 anos atrás? Será que é condizente? Será que tem a ver? Porque é muito comum a gente encontrar pessoas falando assim: a Bíblia está sempre mudando. Isso daí, quem me garante que há 2.000 anos atrás ela foi escrita exatamente dessa mesma forma? Quem garante que ela não foi deturpada, não foi mudada? Meus irmãos, um texto, ele era copiado várias e várias vezes, ele era feito cópia de cópia, e com isso se extraía muitas cópias.
E existe uma ciência, olha de novo a ciência, chamada crítica textual. Qual é o trabalho dessa crítica textual? Eles pegam os textos, as cópias das cópias das cópias, e analisam um por uma, e vê se tem diferença entre uma e outra. O grande barato disso é o seguinte: se eu tiver um texto escrito, Joana é muito inteligente, e tiver mais 2 papéis escritos aqui, João é muito inteligente, João é muito inteligente, eu vou ter 3 cópias dizendo Joana é muito inteligente e outras 2 dizendo João é muito inteligente. Isso vai me dar uma dúvida muito grande. Agora, se eu tenho 10 folhas, 2 dizendo que Joana é muito inteligente e 8 dizendo que João é muito inteligente, eu vou ter tendência a acreditar que o mais aceitável é que João seja mais inteligente. Ou, perdão, que o texto, na verdade, não se refere a uma Joana, mas se refere a um João. E o grande barato é que quanto mais cópia você tem, mais fácil você fica de detectar os erros. Porque se você tem 2 cópias e existe 2 textos, João e Joana, como é que você fica no meio a meio? Agora, quando você tem 1.000, 2.000, 3.000 cópias, e você tem uns camaradas chamados crítica textual, que pega e examina palavra por palavra, a aplicação dessa palavra, como é que é convertendo para lá, quantas traduções tem, e eles vão minuciando aquele texto. Fica muito mais fácil descobrir aonde está o erro e aonde não está. Então, quanto mais cópias existirem, mais fácil é para se detectar os erros. A verdade é que não só a Bíblia, mas muitos outros livros na história passam pelo mesmo processo da crítica textual. Livros escritos por filósofos, por juristas, livros escritos por escritores comuns, mas que tiveram grande relevância. Existem muitos livros de pessoas que viveram ali 2, 3 séculos depois de Jesus Cristo, que fala de muitos personagens bíblicos que são extremamente estudados, além da Bíblia. São os pais da igreja. Tem muito livro que passa por esse mesmo processo de crítica textual. Tem muitos livros de filosofia que passam pela mesma crítica textual e que são encontrados absurdos de erros, mas estão dentro das universidades sendo estudados. Eles são aceitos. Vou citar um exemplo. Existe um livro de Platão, poderia citar vários, tá? Peguei Platão. Existe um livro de Platão que ele foi escrito, foi achado, vamos dizer assim, a primeira cópia dele, a mais antiga, 350 anos antes de Cristo. O primeiro, 350 anos antes de Cristo. Foram feitas algumas cópias. A cópia mais recente desse mesmo livro de Platão foi encontrada 900 anos depois de Cristo, ou seja, no intervalo de 1250 anos. No intervalo de 1250 anos, foram encontradas, sabe quantas cópias desse livro? 7 cópias. 7 cópias de um livro de Platão. Um número extremamente pequeno. Extremamente pequeno. Foi feita um detalhamento pela ciência chamada crítica textual e se achou alguns erros. Só que antes de falar dos erros, eu vou falar de um outro livro chamado Evangelho de João. O Evangelho de João ele foi escrito aproximadamente no ano 90 depois de Cristo. E desde o primeiro localizado até o último localizado, se passou aproximadamente 30 anos. O livro de Platão, 1250. Encontradas 7 cópias. O livro de João, 30 anos. E foram encontrados 5.000
5.856 cópias. Uma pequena diferença, né? Agora vamos aos resultados da crítica textual. Antes eu quero dizer para você que só dos evangelhos, tá? Existem cerca de 25 mil papiros guardados em museus, universidades, escolas teológicas, sobretudo a grande maioria em posse do Vaticano. Bom, vamos voltar ao livro de João. 5.856 cópias no período de 30 anos, enquanto o livro de Platão, 7 cópias no intervalo de 1.250 anos. Quando foi submetida a crítica textual, o Evangelho de João, se você pegar do primeiro até o último dos 5.856, foram encontrados erros. Tenta você pegar e fazer uma cópia, depois você pegar e fazer outra cópia. Uma hora você vai esquecer um acento. Um erro que eu vejo muito grande, gente, eu tenho um defeito com o negócio de erro de português. Quando a pessoa troca o mas pelo mais, né? Advérbio de intensidade com conjunção adversativa. Tem algum professor de português aí, não? Não? Então, tem? Não é isso? As pessoas não fazem, não sei o que lá, mais e mais, eu fico doido. Mas, por exemplo, meus irmãos, os erros encontrados em 5.856 cópias diz respeito a algumas letras, e a gente tem que se lembrar que o Evangelho, Novo Testamento, ele foi escrito em grego, e o grego clássico já não existe mais. Hoje o grego é outro, e nesse período de transformação, muitos acentos, pontos e algumas letras, elas saíram do dicionário grego. Então, os erros que foram encontrados no Evangelho de João, nesses 5.856 cópias, equivalem a pequenas letras que sumiram, pequenas, de repente, sinais, ou vírgula, ou ponto que deixou de ser colocado. A estrutura textual não foi modificada, o conteúdo praticamente inalterado em 5.856 cópias. Isso equivale a 97% de igualdade entre todas essas milhares de cópias. 97% de... como é que fala quando duas coisas são idênticas? 97% de identidade entre todas as cópias. Ou seja, se eles querem falar para nós que só acreditam em coisas científicas, está aqui uma prova científica de que a Bíblia, ela é real. Platão, que é aclamado nas universidades de filosofias, de literatura e por aí vai, nesses 1.250 anos, com 7 cópias, as cópias se equivalem em identidade em 63%. 63% eles são iguais. 37% não tem nada a ver uma cópia com a outra. Mas, qual é o livro que é combatido dentro das universidades? Qual é o livro que é exaltado dentro das universidades? Qual é o nome que é escrachado nas universidades? Desculpa pela palavra. Mas qual é o nome que é exaltado nas universidades? Podemos então, meus irmãos, diante desses fatos, continuar crendo que a Bíblia, um livro escrito por homens pecadores, homens falhos, ela é de fato um livro que a gente pode confiar? Porque Paulo mesmo falou, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu gostaria muito de fazer, isso eu não faço. Ele depois vai dizer que dos pecadores ele é o pior. Mas esse homem escreveu várias cartas, e como é que eu posso confiar no homem que diz que ele é o pior dos pecadores? A resposta é simples, meus irmãos. A doutrina da revelação, da inspiração, da infabilidade das Escrituras, diz que Deus utilizou de pessoas, seres humanos, para registrar as suas palavras sem anular
quem de fato aquela pessoa é. Com todos os erros, com todas as falhas de Paulo, a ignorância, o homem rude que era Pedro, aquele Tiago mais tranquilinho, mais carinhoso, João, o apóstolo do amor, Mateus, aquele cara seco, matemático costuma ser aqueles caras mais exatos, então não dá muita... Com todas as suas falhas, Deus usou exatamente esses homens, com seus erros, com seus defeitos, e existe uma lógica inteligente demais de Deus atrás disso tudo. Deus ele usa homens diferentes, porque seria muito fácil se a gente pegasse assim, pô, olha só, esses caras escreveram a Bíblia, caramba, os caras não tem erro nenhum. Tá muito certinho isso aí, tá muito certinho, não. Deus pega homens falhos, homens com defeitos, homem com problema com esposa, com irmão, com amigo, gente grossa, ignorante. Só que, no momento em que eles estão escrevendo a palavra de Deus, eles estão recebendo uma unção de infabilidade que é dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, naquele momento que eles estão escrevendo, o Espírito que está sobre eles é infalível. É inerrante. É o próprio Deus escrevendo através daquelas mãos. Diferentemente, por exemplo, de centros espíritas, onde a pessoa está ali, recebe um espírito, ele então, naquele momento, ele não é mais ele, eles falam, né, que recebe um espírito, então ele já passa a ser aquela pessoa, ele não é mais ele quando ele está escrevendo. A Bíblia não. Deus usa pessoas comuns, como eu, como você, para escrever aquilo que é a chamada palavra dele, palavra de Deus, com todas as suas falhas, com todos os seus erros. A Bíblia, ela é a voz de Deus. É um livro escrito por humanos, mas é inspirada por Deus. E aí você vê, meu irmão, que ela foi escrita numa cultura que não existe mais, escrito num período político e num período de controvérsias na sociedade, totalmente diferente das de hoje. Mas o que tem preservado essa palavra inalterada durante todos esses anos, e eu posso afirmar isso com toda tranquilidade, é porque ela é uma palavra divina, escrita debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, que revelou para homens comuns como nós a sua vontade, o seu querer e os seus decretos para toda a humanidade. Eu não discuto, não debato experiências pessoais, mas eu vejo muito pessoas falando, até teve um dia que eu escutei um pastor falando assim, uma irmãzinha chegou no meu gabinete e falou, pastor, queria tanto ouvir a voz de Deus, queria tanto ouvir Deus falando comigo. Aí o pastor falou assim para ela, você quer ouvir Deus falando, minha irmã? Quero, pastor, queria tanto receber esse dom de ouvir a voz de Deus. Aí ele falou assim, você quer que Deus fale contigo? Lê a Bíblia. Vai para a Bíblia, lê a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ah, não, pastor, mas eu queria ouvir a voz de Deus, eu queria ouvir aquela coisa audível, a voz de Deus. Aí você é muito simples. Você pega a Bíblia e lê em voz alta, você vai estar ouvindo a voz de Deus. Meus irmãos, quando você senta, abre essa Bíblia, essa palavra, você lê essa palavra de uma forma comprometida, não de qualquer forma. Verdadeiramente é Deus falando com você. Eu sinto isso quando eu sento para ler, para fazer um estudo, eu oro. A primeira coisa que eu falo, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Me mostra, me ilumina para eu entender o que o Senhor quer falar. E verdadeiramente, quando você faz isso de coração sincero, é o próprio Deus falando com você. Essa mesma Bíblia, meus irmãos, que foi escrita há tantos anos atrás, como eu falei, ela já trata de muitos assuntos há muito tempo, por isso eu digo que é o livro mais atual, não precisa de atualização. A Bíblia, desde sempre, trata de assuntos que são pertinentes à humanidade. Perguntas como quem nós somos,
a origem do bem e do mal, por que coisa ruim acontece com pessoas do bem, o que vem depois da morte, por que eu sofro tanto, qual é o meu dom, qual é a minha vocação, meus irmãos? A Bíblia já responde isso há muitos anos. E se você for para a Bíblia, colocar diante do Senhor todas as suas ansiedades, todas as suas angústias, e buscar a orientação de Deus, pedir iluminação do Senhor, todas essas perguntas e outras que você possa fazer no seu coração, a Bíblia responde. A Bíblia já trata disso há muitos anos. Já trata disso há muitos anos. São questões que sempre foram importantes para a humanidade, desde Noé, desde Abraão e até hoje. É curioso que, voltando a falar de Lucas, uma vez um camarada chamado William Hunsey, eu estava com o papel dele aqui, caiu. Eu queria ler para vocês o que ele escreveu. William Hunsey, ele é considerado o maior arqueologista da Inglaterra. Ele é reitor da Universidade de Oxford. Ele já coordena o trabalho de arqueologia nessa universidade há dezenas de anos. Um dia, ele recebeu um desafio. E esse desafio era simples, muito simples. Provar que esses estudos acurados de Lucas estavam todos errados. Estavam todos errados. E então ele é patrocinado pela universidade com o seguinte desafio: você vai fazer toda a trajetória que Lucas fez e você vai provar que aquilo tudo é mentira. Maior arqueologista, historiador da Inglaterra, ele gostou muito. Ateu, falou, é agora. Fechou. Ele pega as cartas de Paulo, porque Lucas, nas cartas de Paulo a gente vê que Lucas acompanhou o apóstolo Paulo durante as suas viagens missionárias. E ele refaz aquele trajeto. Durante 25 anos ele é mantido no Oriente Médio, fazendo todo o trajeto que Lucas fez. 25 anos de estudo. Ele fez 39 viagens de um ponto a outro. Ele passou por 55 cidades e ele refez toda a pesquisa que Lucas fez. Ele volta para a Universidade de Oxford, prepara o seu relato, e ele fala o seguinte de Lucas, ele fala assim, na sua conclusão do seu trabalho: os historiadores precisos são os mais raros dos escritores que conhecemos. Para mim, Lucas está entre eles. É um historiador como poucos. Seus escritos não apenas despertam confiança, como demonstram proceder de alguém que possuía o verdadeiro senso histórico. Em suma, esse autor bíblico deveria ser colocado no topo da lista dos grandes historiadores. William Hunsey. Os maiores historiadores são aqueles que são organizados e de pesquisas apuradas. E ele fala que se ele tivesse que fazer um ranking dos principais, dos maiores historiadores da história, ele fala que Lucas seria o primeiro. E esse homem chega à conclusão de que tudo que Lucas escreveu é verdade. Reitor da Universidade de Oxford, da Faculdade de Arqueologia de Oxford. A Bíblia tem controvérsias? Tem. E eu vou citar uma muito clássica. Por exemplo, no Evangelho de Mateus diz que Jesus curou 2 cegos na entrada de Jerusalém.
No Evangelho de Marcos diz que foi um cego na entrada de Jerusalém. Aí depois vem o Evangelho de João, fala que foram dois, mas não foi na entrada, foi na saída. Aí o cara fala assim, tá vendo aí, ó? A Bíblia tem erro. O curioso é que grande parte das pessoas que falam que a Bíblia está cheia de erros, você pergunta para ela assim, quantos livros da Bíblia você já leu? Nenhum. Mas como é que você sabe que a Bíblia... Não, porque eu ouço dizer. Aí quando você se depara diante de uma controvérsia bíblica dessa, as pessoas estudiosas vão dizer o seguinte, cara, isso é muito simples de ser explicado. Por exemplo, analisa o bairro que você mora. Para eu chegar aqui, o pastor Eduardo me deu um mapinha. Eu poderia vir por aqui, poderia vir por ali, pela rua de cá, pela rua de cá. Partindo daqui deste ponto, qual é a entrada desse bairro? Pastor Eduardo falou que o melhor lugar é vir por aqui. Você vem sempre por aqui, né? Então a entrada para você é aqui, né? Se eu estiver por ali, você vai dizer que você veio pela saída. Simplesmente um ponto de observação, meus irmãos. Você vê que a crítica textual nem leva em consideração esse tipo de coisa. Depende do ponto de vista do observador. É só uma questão de perspectiva. Quer uma evidência muito clara e uma resposta definitiva do porquê que eu posso acreditar na Bíblia? Faz um exercício mental. 3 homens são pegos, suspeitos de um crime, no mesmo crime. O que a polícia faz? Separa os 3, conta a sua versão. Agora você conta a sua versão. Agora você conta a sua versão. Compara as 3 versões para ver se estão contando a mesma história. E aí depois junta os 3 e fala, tua história foi diferente da dele. Deixa eles para ver o que vai sair dali. Meus irmãos, Mateus foi escrito numa época. Marcos foi escrito em outra época. Lucas foi escrito muito depois de João. João foi escrito em outra época. E os 3 falam da mesma coisa. Detalhes diferentes, mas eles contam a mesmíssima história. Se eu fizesse parte de um grupo que tivesse querendo contar uma mentira, a primeira coisa que eu ia falar era o seguinte, gente, vamos combinar tudo o que a gente vai falar, para quando chegar lá na frente dos caras, a gente falar a mesma coisa, para não ter erro nenhum. Se a Bíblia fosse um combinado de homens mal intencionados, não iam haver esses pequenos detalhes fora de ponto, queridos. Não ia haver. Uma outra evidência. Você pega, por exemplo, uma pessoa que está sabendo de um crime, está sabendo de alguma coisa, aí tu pergunta para a pessoa, não, isso aí, não foi isso não, foi assim, foi assado. A polícia fala para ele assim, já estamos sabendo da verdade, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí pega o cara e dá um couro. Você acha que ele vai ficar quieto? Rapidinho ele abre o bico, né? Meus irmãos, como é que o apóstolo Paulo morreu? Como morreu Estevão? Como morreu Pedro? Se homens chegaram ao ponto de morrer por essa palavra, sem voltar atrás em nenhuma vírgula daquilo tudo que eles afirmaram, será que eles estariam se submetendo, se colocando a isso tudo por uma mentira? Se fosse combinado, queridos, eles estariam, com certeza eles falando, isso aí não é mentira, eu escrevi lá, mas não foi bem assim não. Todos eles morreram por causa dessa palavra. E não morreram de forma carinhosa, não. Morreram de forma abrupta. Alguns decepados ao meio, outros decapitados, outros apanharam até a morte, foram apedrejados e continuaram declarando, esta palavra é verdadeira, e se tiver que morrer por ela, eu vou morrer.
Como é que eu posso achar que isso é mentira, queridos? Não estou falando nada de fé aqui, eu só estou falando de evidências. Como é que eu vou achar que isso é mentira? A Bíblia é um livro único, é um livro escrito debaixo da orientação de Deus, é um livro que nos alimenta, que nos guia, que nos apacenta, que trata do nosso coração, que nos aconselha. A Bíblia ela muda a vida das pessoas há anos. Há anos que essa palavra transforma vidas e transforma milhares e milhares de pessoas. Você quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia. Você quer tomar uma decisão do que fazer com o seu trabalho? Lê a Bíblia. Você quer escolher uma faculdade, um curso? Lê a Bíblia. Você quer aconselhar alguém? Vou lá chamar o pastor Eduardo que eu preciso dar um conselho para essa pessoa. Lê a Bíblia. Você quer ouvir Deus falar com você? Lê a Bíblia. Leia a Bíblia. John Wesley, fundador da Igreja Metodista, um dos fundadores, ele tem uma frase a respeito da Bíblia que é fenomenal. Ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Porque o erro do pecado está distante desse livro. Esse livro é a pura, imaculada, inerrante palavra de Deus. Que ela seja o nosso alimento, que ela seja o nosso sustento, que ela continue sendo a bússola orientadora desta igreja, para a honra e glória no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.